Só se fala de outra coisa no Twitter. Twitter dando pauta mais uma vez aqui pra gente, e hoje, de novo, vamos conversar um pouquinho sobre cinema brasileiro. E um assunto muito importante, porque é assunto que vimos trabalhando recentemente, que estávamos trabalhando recentemente, pirataria. Mas vamos tentar trazer esse assunto sobre um outro viés, porque estamos especificamente falando sobre o cinema brasileiro. Por que eu digo isso? Por que eu falo sobre a especificidade do tema? Porque a gente sempre deve considerar os meios de acordo com o seu contexto. E a pirataria é um meio da realização, da divulgação e da preservação da arte. Mas contexto é importante. E é por isso que esse assunto que vamos tratar aqui agora demanda de um contexto específico para que seja analisado. Vamos conversar sobre isso? Mas antes, você já faz parte da Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas que eu já adicionei anteriormente disponíveis para você. E mais do que isso, você terá acesso a 2 aulas novas todos os meses. Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Lá no curso, você vai ter aula sobre cinema como espelho, cinema como olhar, voyeurismo, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que foi a primeira aula adicionada em dezembro, e a segunda aula de dezembro é cinema noir. E mais uma pancada de aulas que já estão disponíveis por lá. São 20 aulas já disponíveis, mais as 2 aulas todos os meses que você vai ter durante o seu período de assinatura. Então faça parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Então vamos ver aqui como aconteceu toda essa polêmica no Twitter, importante para discutir cinema brasileiro. E tudo isso começa com um tweet de um cidadão chamado Augusto Barreira, que, pelo que eu vi, já excluiu o tweet dele, em que ele fala: Carolina Markovits, vamos democratizar a arte, hein? Ele está aqui se referindo justamente à pirataria do filme da Carolina Markovits, Pedágio, que é um filme que está em cartaz nesse momento no cinema brasileiro e que, segundo o nosso querido aqui, mereceria ser pirateado. Na verdade, o foi, se eu não me engano, para supostamente democratizar o cinema brasileiro, chegando, portanto, na casa de pessoas que supostamente não teriam acesso ao cinema. E que, de fato, pode ser verdade, tá? Porque o cinema não é uma arte que, apesar de ser uma arte que é mais acessível do que outras, não é uma arte que está disponível a todos. Sobretudo se a gente for considerar o Brasil um país de dimensões continentais e que tem o seu parque exibidor concentrado nas grandes cidades, sobretudo no Sudeste brasileiro. Então, de fato, a capilaridade do cinema, do parque exibidor brasileiro, e aí eu digo não só para cinema brasileiro, mas como um todo, ela é dificultada nas cidades médias e pequenas. Se já é dificultada nas cidades médias e pequenas, imagina pensar o cinema brasileiro nesse contexto. Então, de fato, a democratização do cinema brasileiro precisa ser discutida. Agora, como essa democratização precisa ser feita, que é o debate que a gente precisa centralizar aqui na nossa discussão, tá bom? Porque essa democratização ela deve ser feita, mas a pirataria como um meio, veja só que a gente já discutiu inúmeras vezes aqui, como um meio de mitigação dos problemas capitalistas, deve ser considerada de acordo com os contextos de seus usos. Olha só o que a Maeve Jenkins vai falar pra gente aqui, respondendo ao cidadão Augusto Barreira. Você está se referindo ao link do filme Pedágio, que vocês piratearam no grupo Sétima Arte? Um filme nacional de baixo orçamento, realizado por trabalhadores do audiovisual brasileiro, trabalhando naquele momento sem Ministério da Cultura, com indústria totalmente precarizada? Pois é. Depois a discussão ela continua, a Maeve Jenkins aprofunda ainda mais esse debate.
O Augusto Barreiro, ele até responde algumas questões e depois exclui os tweets deles. Não sei se porque se arrependeu ou simplesmente porque não queria mais tanta mensagem chegando para ele, que muito provavelmente chegou. Mas vamos aprofundar esse debate então. Primeiro ponto. A gente já discutiu inúmeras vezes, mas a gente precisa falar mais uma vez, até para introduzir esse vídeo de maneira mais aprofundada. O capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória e, por consequência, de preservação do cinema brasileiro. O cinema brasileiro sofre desde sempre, mas sobretudo a partir da década de 70, mas antes também, com o imperialismo cultural. Então, veja, através do que a gente chama de ideologia dominante e das formas hegemônicas de poder que vem do norte global, o cinema brasileiro se torna refém, marginalizado frente ao cinema dos Estados Unidos. Veja o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu estou dizendo que as salas de cinema brasileiro são tomadas, o parque exibidor brasileiro é tomado por cinema americano, relegando o cinema brasileiro à marginalidade. Fazendo, inclusive, através desse discurso dominante que é pautado pela classe dominante, nós não consigamos abrir espaço para o cinema brasileiro porque nós não conseguimos espaço no debate político, para cota de telas, para regulamentação de streaming, para esse tipo de coisa que forneceria um espaço mais abrangente para o cinema brasileiro. Através do financiamento da Condecine, através da regulamentação de streaming, por exemplo, alimentando o Fundo Setorial Audiovisual, ou a cota de telas para que, de fato, a gente possa ter espaço nesse parque exibidor brasileiro, que já é precarizado para o cinema brasileiro. E quando eu digo que o parque exibidor brasileiro é precarizado, é que ele se concentra, sobretudo, na região sudeste brasileira e nas grandes cidades. Um relatório de 2016 aponta, por exemplo, pra gente que 1/3... Gente, eu tô falando 1/3 das salas de cinema no Brasil se concentram em São Paulo, no estado de São Paulo. 1/3 das salas de cinema do Brasil se concentram em São Paulo. Portanto, a democratização do cinema, ela é importante e passa, sobretudo, pela alimentação da Condecine e do Fundo Setorial Audiovisual para investir e fornecer a capacidade desse parque exibidor se capilarizar, para que ele possa se espalhar para outras regiões brasileiras e se capilarizar, inclusive, para o interior. Para que o cinema possa chegar em outras cidades pelas quais esse cinema não chega. Expandir, portanto, o nosso parque exibidor para que, por consequência, através também de uma ação conjunta da cota de telas, nós possamos fazer com que o cinema brasileiro chegue em outros lugares. Esse é um projeto eficaz, inclusive, de democratização do cinema por vias de exibição. Por que digo isso? Porque, como a Maeve Dickens está falando aqui, essa galera que fez pedágio, mas não só pedágio, como o cinema brasileiro quase como um todo, é trabalhador precarizado, que demanda e que luta muito por espaço nas salas de cinema. Luta muito por espaço nas salas de cinema. Espaços esses que são difíceis de se arraigar frente a esse imperialismo que domina as salas de cinema brasileiro e que faz com que o debate público sobre o cinema brasileiro esteja concentrado nessa questão de impedir o avanço de políticas públicas que façam com que haja espaço para o cinema brasileiro. Cota de telas, regulamentação de streaming, todo esse tipo de coisa é atrasado em razão desse debate ideológico que surge da direita para impedir o avanço da indústria cultural brasileira. Percebe? Então, o debate sobre democratização da cultura parte de um debate mais amplo de ampliação do parque exibidor e de cota de telas. Regulamentação de streaming,
E assim, quando a gente fala cota de telas, a gente não quer uma salinha, não. A gente quer que progressivamente o número de filmes brasileiros ocupem mais espaços nas salas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos as cotas de telas na cidade do Rio de Janeiro. No shopping... desculpa, gente, pausei porque minha filha entrou aqui no quarto. Qualquer dia eu apresento ela pra vocês. Aqui. Mas lá no Instagram vocês veem o tempo inteiro ela também, né? Mas aqui no Rio de Janeiro tem a cota de telas na cidade. E aqui no shopping, perto da minha casa, haviam 8 salas nesse cinema. Nessas 8 salas, 3 filmes eram brasileiros. Assim, eu espero um dia que a gente consiga atingir pelo menos 50% das salas. Mas só de ver 3 filmes brasileiros e 3 filmes brasileiros diferentes sendo exibidos, isso já me deixa, sabe, feliz. Esses 3 filmes eram Pedágio, Mussum e Nosso Sonho, o filme do Claudinho Buchecha, né? Então veja, o projeto de democratização da arte passa por essas questões que estão envolvidas num debate público que é atrasado pela ideologia dominante. Nós já falamos inúmeras vezes essa frase aqui, esse bordão que é necessário repetir inúmeras vezes. A ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante desse tempo. E essa ideologia dominante irá atrasar os projetos que interessam ao povo. Porque a classe dominante quer isso aqui, ó, bolso. Saca? E, sobretudo, essa ideologia dominante é estrangeira quando a gente fala em indústria da cultura. Por quê? Porque o estrangeiro, os Estados Unidos, sobretudo, e Hollywood, se utilizam da indústria da cultura como ferramenta de disseminação, de exportação de ideologia. Exportando, portanto, para o Brasil os ideais do que é correto, o que não é correto, os ideais cívicos. E nós, brasileiros, portanto, assumimos o que é certo, o que é errado, e mais do que isso, o que é civilidade, a partir do que vem de fora. Eles ditam isso. E por isso que a indústria da cultura, o crescimento da indústria da cultura é uma questão de defesa e de soberania nacional. Agora, quando o nosso querido Augusto Barreira aqui fala que alô, Carolina Marcovitz, vamos democratizar a cultura, democratizar a arte, hein? Não é a Carolina Marcovitz que tem essa obrigação. A responsabilidade não é do indivíduo Carolina Marcovitz como artista, trabalhadora precarizada em democratizar a arte. Ela é uma trabalhadora que, inserida no contexto do capitalismo, demanda desse trabalho pra botar comida dentro de casa, gente. Não só ela, como a galera que trabalha junto. Todos os atores, atrizes, eletricista, assistente de direção, fotógrafo, toda essa galera tem que botar comida dentro de casa. Então a democratização da arte e do cinema brasileiro não passa pela Carolina Marcovitz. É claro que ela pode ajudar isso a acontecer. Mas o cinema dela tá nas salas de cinema. Um filme que lutou pra conseguir um espaço. Um filme que lutou pra conseguir um espaço. Um filme que atuou a partir de uma indústria totalmente precarizada, sem Ministério da Cultura, durante o governo Bolsonaro. E que, portanto, não cabe a ela ou aqueles trabalhadores que atuaram junto a ela o projeto de democratização da cultura. Eu vi, em seguida, o Augusto Barreira citando que a pirataria era necessária justamente por conta daquilo que a gente conversou. Esse filme não chegou para inúmeras outras pessoas. E a pirataria, portanto, seria um meio para mitigar esse problema e, portanto, chegar a pessoas que não conseguem ter um cinema perto da sua casa. E aí, ele tá correto, mas tá errado. Ele tá correto porque a gente já conversou.
a pirataria é um meio de mitigação dos problemas do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória e da cultura. E, por consequente, também do cinema brasileiro. Afinal, o que o capitalismo deseja, a finalidade do capitalismo é o lucro, é acúmulo infinito de riquezas, e eles farão de tudo para quebrar as barreiras de acumulação para continuar acumulando. E o cinema do norte global é um monopólio global. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria e o capitalismo tende ao monopólio. Hollywood é um monopólio global, fazendo com que o acúmulo de riquezas que ele demanda, o acúmulo infinito de riquezas que ele demanda, esteja disposto a quebrar barreiras de acumulação em outras localidades, inclusive com a indústria brasileira de cinema, quebrando a indústria brasileira de cinema ao seu interesse. Então, de certa forma, o capitalismo não é um meio eficaz para preservar o cinema brasileiro e, portanto, a pirataria é um meio de mitigação desse problema para fazer o cinema brasileiro chegar até as pessoas. Verdade. Verdade. Agora, a gente precisa ter em mente, e aqui que está a grande questão desse debate, a gente precisa ter em mente que esses trabalhadores do audiovisual brasileiro, que lutam para ter espaço no parque exibidor brasileiro, estão jogando o jogo capitalismo, gente. E estão jogando esse jogo de maneira precarizada. É como se Hollywood começasse o jogo com dinheiro no banco imobiliário e essa galera tá sem dinheiro. Começa já na desvantagem. É mais ou menos isso que funciona. É assim que funciona, mais ou menos. Um já começa com os meios e o outro não tem esses meios. Percebe? Então veja, pirataria é um ótimo meio de mitigação desse problema. Mas esses trabalhadores precarizados do cinema brasileiro sofrem para ganhar espaço nas salas de cinema. E se o nosso querido aqui, Augusto Barreira, chega pra gente e fala que a pirataria é um meio eficaz para democratizar a cultura, e isso é verdade, democratizar a arte, isso é verdade, é preciso ter em mente que, estando esses trabalhadores jogando o jogo, por mais que na ideia do Augusto, que foi o dono do Twitch, a pirataria estaria sendo usada como mitigação dos problemas para chegar até pessoas que não têm acesso ao cinema, a gente precisa ter em mente que a pirataria, ela é digital. A pirataria, ela está atingindo um meio que a gente chama de cyberespaço. Então, esse meio, ele não está chegando nas pessoas que não têm espaço, não têm cinema perto de casa. A pirataria, quando utilizada, portanto, nesse contexto globalizado, através do cyberespaço, quando se pirateia um filme que está em exibição, um filme brasileiro que está em exibição, ele passa a chegar em todas as pessoas. Não só nas pessoas que estão lá sem acesso às salas de cinema, mas nessas que poderiam ir ao cinema. E, sobretudo, nessas que poderiam ir ao cinema. Sobretudo. Porque não adianta a gente ser idealista, porque a pirataria é mais usada também nos grandes centros. Em termos absolutos, a pirataria é mais utilizada nos grandes centros. Centros esses pelos quais pedágio está em exibição. Então não há uma maneira de controlar a pirataria e democratizar, portanto, o filme para alguns e não para outros. Não há como a gente disponibilizar pedágio no cyberespaço para aqueles que não têm acesso ao cinema, mas sim para aqueles que... mas não para aqueles que estão nas grandes cidades. Não tem como fazer isso. O que eu quero dizer para vocês é: o parque exibidor brasileiro é curto. É curto. E, portanto, não chega às pessoas nas médias e pequenas cidades.
Momento esse em que, de fato, a pirataria é um excelente meio de mitigação do problema para chegar a essas pessoas. Entretanto, o pedágio está em exibição. Piratear esse filme significa fazer com que esse filme pirateado chegue às pessoas que poderiam ir aos cinemas, não só as pessoas que não vão conseguir ir. Então, gente, espera o filme sair de cartaz. Piratear um filme em cartaz brasileiro, um filme precarizado. Sobretudo isso, gente. Presta atenção no que eu tô falando. Cinema brasileiro já é marginalizado. E você pega um filme como Pedágio, que é um filme independente, feito num momento em que não houve Ministério da Cultura. E tu pirateia, ou seja, tu faz permitir com que pessoas que não teriam acesso ao cinema poder ter, melhor dizendo, pessoas que têm acesso ao cinema conseguir ir sem sempre sair no cinema, assistir ao filme. Veja, se tu pirateia um filme como Pedágio, que é um filme precarizado em um momento sem Ministério da Cultura, e faz com que pessoas que poderiam ir ao cinema não precisem ir mais, o que tu tá fazendo é encurtar o tempo desse filme nas salas. Um filme que luta para ficar uma semana em cartaz passa a ter encurtado o seu tempo. Então veja, vocês sabem o quanto eu aqui já inúmeras vezes fui um porta-voz de defesa da pirataria. Vocês sabem. O tanto de vezes que tem vídeo lá no YouTube, e é que eu falei aqui na live com vocês, e que a pirataria é necessária como meio de preservação da memória de grupos minoritários e inclusive do cinema brasileiro. Agora, quando nós estamos falando de um cinema, de um filme que está nas salas do cinema e que lutou para conseguir esse espaço, com trabalhadores precarizados que demandam desse dinheiro, cara, espera esse filme sair de cartaz. Porque o pirateamento desse filme significa o encurtamento do tempo de exibição. O encurtamento do tempo que esse filme terá nas salas de exibição. Então espera. O capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória, não é um meio eficaz de preservação do cinema brasileiro, e por isso a gente demanda de mitigações desses problemas. Agora, a gente precisa sempre analisar o contexto dos usos dessas mitigações. Esse filme conseguiu espaço. Espera esse espaço acabar. Não encurte o espaço desse filme. Tenha em mente que há trabalho, que há trabalhadores envolvidos, que estão jogando o jogo. Infelizmente, o jogo é esse. A gente precisa lutar contra esse jogo. Constantemente. Cotidianamente. Superar esse jogo. Aqui e ali, romper com as regras desse jogo. Mas esses trabalhadores precisam botar comida na mesa. E esses trabalhadores não é só a Carolina Markovits, não é só a Maeve Jenkins. Esse trabalhador é o eletricista. Tá bom? Então é isso. Curtiram o vídeo?